Descobrindo a essência do surf. Dedico este livro a todas as pessoas que se interessam pelo surf e, em especial, àquelas que estão prestes a dar os seus primeiros passos no esporte. Introdução. Dentre as definições já existentes para o surf, neste livro trato a respeito daquela que considero a mais primordial, que é a de sintonizar com a energia e o movimento das ondas. Sem entrar no mérito dos movimentos e posições executados durante a sua prática, nesta proposta gostaria de refletir sobre uma visão mais orgânica que me move sempre que penso em minha relação com o mar. Experimentar o balanço das ondas, o vai e vem das correntes, o sopro do vento, o calor do sol e a textura da areia são sensações que me remetem ao ritmo da natureza na beira da praia e que me fazem querer buscar essa sintonia. Nesse contexto, mais importa a interpretação que damos à onda do que a posição que assumimos nela. Assim, podemos pensar numa essência que une as diversas formas de surfar, executar com precisão a leitura da onda e nela desenvolver a linha que melhor se encaixa segundo cada surfista e modalidade. Com base na premissa de que é a onda quem primeiro nos guia e rege boa parte do nosso comportamento na água, acredito na importância de nos permitirmos um processo de gradativa ambientação com a zona da arrebentação como meio capacitador, eficiente e seguro a que possamos aproveitá-la em toda a sua plenitude. Capítulo 1. No ritmo das ondas. Quando ouvimos a palavra surf, nossas mentes são logo inundadas por uma imensidão de imagens de homens e mulheres, corpos bronzeados sobre suas pranchas, em ondas espetaculares e realizando uma série de manobras incríveis que desafiam todas as leis da gravidade. Em praias paradisíacas, com água cristalina, paisagens tropicais e muito sol e calor, os surfistas passam boa parte do seu tempo livre em busca de ondas cada vez maiores e mais perfeitas. Viajando, explorando e desbravando os 4 cantos do planeta, todo surfista também compartilha o sonho de um dia conhecer o Havaí, berço e arena máxima do esporte. E é nesse clima que inicio essa história. Em uma sociedade altamente industrializada, habituada ao ritmo frenético que celulares e a internet hoje nos impõem, encontramos-nos sob desgastante malabarismo diário a fim de conciliarmos compromissos profissionais, obrigações familiares e mesmo vida social. As 24 horas do dia, a muito tornaram-se pouco, e some-se a isso os problemas das grandes cidades, notadamente o da poluição ambiental e o da mobilidade urbana, que acabam consumindo os resquícios de natureza e tempo que nos sobram. E em meio a essa considerável confusão dos dias atuais, o surf a cada dia desperta mais e mais novos adeptos e entusiastas. Urbanização, automação, agitação, pressa, poluição. Surf. Opa, surf? Como será que o surf se encaixa nessa equação? Na época em que os antigos nativos havaianos veneravam e praticavam o esporte como importante parte da sua rotina diária, seus afazeres viam-se abruptamente interrompidos sempre que o mar ficava bom. Eles viviam suas vidas no ritmo da natureza e paravam tudo para aproveitar as ondas. Por ser praticado em um ambiente de plena natureza, o surf faz parte de uma categoria de esportes cuja popularidade tem crescido enormemente em décadas recentes. O incessante crescimento urbano provoca o ser humano a inserir-se cada vez mais na natureza. Nós, habitantes do tempo presente, estamos condicionados a pensar em termos da nossa falta de tempo e em como melhor ocupar todas as suas brechas. Se por um lado a tecnologia é bem-vinda, por outro ela nos afasta da natureza, uns dos outros e até de nós mesmos. E imersos nesse transe, tendemos a transferir esse pensamento compartimentalizador também para o nosso tempo de lazer e prática esportiva. Assim, a inconsciente associação que traçamos do esporte com aquelas sensacionais imagens dos surfistas na onda encontra terreno fértil em uma conjuntura que, por si só, já nos leva a raciocinar de forma segmentada.
Essa combinação nos estimula a preconceituar o surf de maneira pontual e discreta, em função de cada instante e posição na onda, e a nossa atenção termina guiada por referenciais distintos e desconexos. Esse comportamento vai contra a noção de continuidade e fluidez temporal da qual gozavam os antigos havaianos, dificultando a compreensão do esporte como uma sintonia com o ritmo das ondas, do mar e da natureza. Capítulo 2. Organismo vivo. Referenciais distintos e desconexos? O que eu quis dizer foi que entramos no mar com preocupações, manias e vícios de pensamento capazes de interferir na forma como iremos perceber e nos comportar frente às ondas, e que assim somos levados a ler o ambiente com outros olhos. Nosso incansável raciocínio lógico tende a permanecer em atividade máxima e com isso dificulta que nossa sensibilidade aflore em um momento que seria bastante oportuno. Perdemos a chance de relaxar a mente e exercitar o instinto. Não damos espaço ao nosso lado animal. Como se pudéssemos funcionar em duas voltagens diferentes, a voltagem da razão nos faz focar a atenção nas fotografias mentais dos movimentos e posições que queremos copiar, e que assim corremos o risco de nos perder em nossos pensamentos e de não notarmos a onda como parte de algo maior, um ambiente altamente dinâmico que se comporta praticamente como um imenso ser vivo. Na voltagem dos sentidos e do sentimento, percebemos vida em toda a natureza à nossa volta. Desde o primeiro instante em que avistamos o oceano, começamos a senti-lo pulsar, como as batidas de um coração materno. Nesta última perspectiva, estamos mais propensos a absorver as pistas que esse ambiente selvagem nos fornece, e com menos esforço somos atraídos à onda. Naturalmente que estudar o esporte, observando surfistas experientes e desvendando os porquês de suas atitudes e preparar-se para enfrentar as mesmas situações que eles, constitui parte fundamental nesse processo de aprendizado da leitura do mar e das ondas, mas que nada disso terá tanto valor se não soubermos equilibrar as nossas voltagens. De certo, devemos reservar momentos enfatizando o pensamento voluntário, como quando durante a prática intencionada visando a aprendizagem e ou o refino de movimentos, manobras, nados, posturas e posições. Isso é parte inerente à prática de qualquer esporte. O pensamento e a ação consciente e direcionada fazem-se necessários até que alcancemos a fase final, ou autônoma, da aprendizagem em cada habilidade motora trabalhada. Quanto mais experiente e habilidoso o praticante, maior a sua facilidade de relaxar e se deixar guiar pela emoção do momento. Por isso, a maioria dos demais novos surfistas precisa atentar para não perder de vista o nosso objetivo maior. O que queremos é sentir a vida da onda, percebendo assim a possibilidade de a ela nos unirmos em uma espécie de dança ritualística, a dois, desfrutando instantes de uma parceria homem-natureza no seu estado mais primitivo e verdadeiro. Tal como uma gaivota que paira rasante, suave e silenciosa junto à parede de uma imponente onda prestes a quebrar, mais do que uma lista de metas e objetivos a cumprir nesse momento, o que nos guia deve ser o calor e a energia da onda, uma extensão viva da Mãe Natureza. Precisamos de um esforço contínuo e deliberado para mantermos o instinto aceso, não deixando a mente tomar as rédeas da situação por completo. Capítulo 3. Novos horizontes. Entendido. Mas como fazer isso? Como controlar o pensamento e deixar fluir o sentimento? Existe uma forma de canalizar essa mudança de olhares? Sim, na verdade existem diversos caminhos. Neste momento, recordo-me de algumas filosofias e práticas de meditação e busca pelo chamado autoconhecimento que apresentam propostas no sentido de aprendermos a controlar nossas vozes interiores, silenciando-as e trazendo a nossa atenção para nós mesmos, para o momento presente. Inclusive, é possível estudar muito dessas escolas através da leitura de livros. A proposta que aqui apresento é inspirada na experiência que adquiri junto às escolas que frequentei, transformada a partir da minha própria interpretação, dos estudos que realizei dos recursos que pratico com meus alunos.
Temos caprichado cada dia mais nas explicações que damos em aula enquanto nossos alunos realizam suas atividades práticas. No entanto, igual ou maior ênfase devemos dar também à vivência plena dessas experiências. Nossa mente tenta nos pregar uma peça quando, mediante tendo ouvido e entendido as explicações do professor, nos damos por satisfeitos e tudo nos leva a crer que aquele assunto já está aprendido, superado, e que agora não nos resta mais nada a fazer senão partir para o conteúdo seguinte. Muito embora possamos ter compreendido aquela informação pela via intelectual da razão, nosso corpo ainda precisa passar fisicamente por aquela situação para que o aprendizado possa ser concluído. Precisamos sentir na pele o que de fato significam todas aquelas palavras que estão sendo ditas. O corpo precisa desse trabalho de tradução para que o processo esteja completo. Isso significa a necessidade de aumentarmos a repetição dos estímulos de treinamento de forma que o processo se torne mais longo e trabalhoso, o que, diante do imediatismo das coisas a que hoje estamos acostumados, talvez nos leve à incômoda constatação de que aquilo que estamos buscando possivelmente vai levar mais tempo e dê mais trabalho do que pensávamos inicialmente. Se é que venha servir de consolo, reporto-me a visão elaborada pelo Dr. Carl Anders Ericsson, que ficou famosa através do jornalista e escritor Malcolm Gladwell em seu livro Outliers: The Story of Success, editora Little Brown and Company, 2008. Do Departamento de Psicologia da Universidade do Estado da Flórida, dentre outras linhas de pesquisa, o Dr. Ericsson estuda a aquisição de desempenhos proficientes através da prática deliberada em domínios como música, ciência e esporte. Como fruto de seus estudos, o Dr. Ericsson desenvolveu a teoria das 10.000 horas, que corresponderia ao tempo de prática mínimo necessário para que uma pessoa possa alcançar a maestria em um determinado campo de atuação. Apesar de, como toda teoria, a proposta do Dr. Ericsson ser eventualmente alvo de críticas, ela parece sinalizar que não existem atalhos quando se trata de aprender um ofício de forma exemplar. Capítulo 4. Sem trégua. O ambiente da praia é altamente dinâmico. Nele, os elementos da natureza estão em constante movimento. A zona da arrebentação, parte da praia onde as ondas quebram, definitivamente não permite erros, exige muito respeito e chega a ser um tanto traiçoeira, já que a cada dia se apresenta de um jeito diferente. Tentar replicar uma vivência bem-sucedida num dia de mar calmo, numa outra situação em que as ondas estejam mais fortes, exige muito discernimento e experiência. Não podemos nos dar ao luxo de descobrir, apenas quando for tarde demais, que não estávamos prontos para enfrentar esta ou aquela situação. É quando o corpo evidencia que o cérebro estava enganado. Uma pessoa que vai inúmeras vezes à praia e que lá procura exercitar o seu poder de observação com atenção, gradativamente se torna a maior conhecedora daquele ambiente. Quanto mais ela interage com o meio, maior se torna a gama de configurações ambientais que ela tem a oportunidade de testemunhar e, consequentemente, aumenta a sua capacidade de adaptação. O acúmulo de know-how sobre o ambiente da praia e das ondas é necessário, pois não se é possível estar plenamente à vontade dentro de um cenário hostil a respeito do qual pouco se sabe. Tal como em outros esportes de aventura e risco na natureza, o desempenho do surfista está altamente associado à sua habilidade de leitura das pistas que o ambiente lhe fornece. Antever e avaliar continuamente o seu próximo passo, preparando-se a tempo, é fundamental. Por isso, o surf possui uma componente cognitiva muito forte e que, em verdade, é a força motriz que move o atleta durante o tempo da sua permanência na água. Ao mesmo tempo, uma série de pré-requisitos de ordem física são demandados, não apenas pela hostilidade e imprevisibilidade ambiental, mas também pelas características específicas que o próprio desempenho, visando a onda, exige. A componente cognitiva a que me refiro aqui está além daquilo que já havia dito anteriormente. Durante a prática do esporte, devemos procurar, sim, minimizar nossos pensamentos e aumentar a nossa sensibilidade. Acontece que todo surfista que se preze entende qual deve ser o seu papel dentro do ambiente e da dinâmica em que está inserido. E é esse entendimento que precisamos ter, muito bem aprofundado,
justamente para que tenhamos a desenvoltura requerida para nos moldarmos às seguidas exigências da onda, das correntes e dos demais elementos intervenientes. Quanto à questão física, gosto de pensar que qualquer pessoa com uma boa compreensão do aspecto cognitivo possui grandes chances de transformá-lo em um bom desempenho no mar, desde que consiga atender às demandas impostas pelos estresses externos ao corpo. As qualidades físicas e habilidades motoras são fundamentais e requerem a devida atenção, mas não se pode perder de vista que não podemos ser levados pelo movimento como um fim em si próprio. O objetivo primeiro não é motor, mas sim lúdico, artístico e, nessa linha, espiritual. Sem dúvida, os movimentos acontecem, mas lembremos que são todos consequência de nossa vontade maior de acompanharmos a energia da onda, um momento em que tudo mais revela-se tão somente meio para o alcance desse elevado estado de conexão. Capítulo 5. Livres para sentir. Além das demandas fisiológicas naturalmente impostas pela prática do surf propriamente dita, o elevado dinamismo dos elementos da praia exige certas qualidades que merecem destaque do ponto de vista de quem se pretende mais íntimo daquele ambiente: velocidade de deslocamento, agilidade e velocidade de reação. Nota do autor, eu diria tempo de resposta, atualmente. Seja por motivos esportivos, funcionais ou de segurança, tanto na areia como na água, estarão em melhor condição de atuação aqueles indivíduos com maior capacidade de rapidamente deslocarem-se de um ponto ao outro e também de prontamente responderem e adaptarem-se mesmo às mais repentinas variações ambientais. Por exemplo, uma criança brincando na beira da água. Dependendo do tamanho das ondas e intensidade das correntes, o seu vai e vem estourando na areia pode representar perigo se a criança não puder se proteger do impacto. Nesse caso, pranchas de bodyboarding infantis podem acabar atrapalhando ao invés de auxiliar, principalmente se o strap, a cordinha, estiver sendo usado. O uso de pé de pato tampouco representa uma decisão inteligente quando a criança ainda passa a maior parte do tempo com os pés na areia. O seu uso certamente traria mais prejuízos do que benefícios, pois dificultaria o ato de correr, e de pouca utilidade seria, afinal de contas, pois, com os pés ao alcance da areia, a corrida espontaneamente se sobressai em relação a qualquer intenção de natação. Do ponto de vista esportivo, a turbulência e zonas de impacto que ocorrem na beira da água quando o mar está mais forte formam um ambiente riquíssimo, também chamado quebra-coco, para a criança experimentar as primeiras sensações da onda. E funcionalmente, vivenciar o quebra-coco com a liberdade necessária para desvencilhar-se a tempo das suas armadilhas faz a criança desenvolver estratégias para lidar com esses imprevistos, tornando-a safa em uma gama de outras configurações semelhantes e sujeitas a ocorrer arrebentação afora. Devemos refletir agora sobre um outro cenário bastante comum. Se vamos usar uma prancha, e esse raciocínio vale também para qualquer outro objeto de manipulação, o ideal é dominarmos o seu manuseio de tal forma que não precisemos depender dela e nem nos lembrar dela quando a tivermos conosco, de forma que sequer necessitemos nos preocupar com ela, isto é, que a mesma tenha se tornado uma extensão inconsciente do nosso corpo. Até que esse estágio de intimidade com o objeto externo seja atingido, precisamos ter bastante clara a noção de que empregá-lo interferirá no grau de liberdade da nossa interação com o ambiente. Tendo em vista a otimização das nossas relações de interação com o ambiente e seus elementos naturais, e considerando as qualidades destacadas anteriormente como desejáveis para o melhor aproveitamento dessas relações, depreendemos assim que, ao menos em um primeiro instante, nossas vivências com os elementos da natureza presentes na praia devam ser tão livres quanto possível. Livres no sentido de privilegiarmos as melhores condições possíveis que nos permitam lidar velozmente com as variações externas. A manipulação de implementos deve ser introduzida, sim, de forma gradativa e levando-se em conta justamente esse esperado decréscimo de rendimento inicial decorrente da sua adoção. Há que se observar como um indivíduo reage a cada objeto que lhe é apresentado, e também que se tenham bem definidos os objetivos esperados e os motivos pelos quais cada um desses objetos está sendo inserido ao processo de familiarização ambiental.
Priorizar a ambientação no lugar da manipulação visa garantir iniciantes mais resistentes ao meio, acima de tudo, melhor preparados para se adequarem às suas peculiaridades. Assim, quando da fase de manipulação, terão mais chances de não apenas aprender a manipular determinado objeto, mas de efetivamente conseguirem empregá-lo ao contexto do ambiente. Capítulo 6. A duas mãos. De quantas mãos você precisa para amarrar os sapatos? Para a maioria de nós, imagino que a resposta deva ser duas, certo? E para crianças pequenas que ainda não sabem como fazê-lo. E no caso das pessoas que, por obra do destino, possuem apenas um braço? Assim, observamos que o número de mãos deve estar relacionado com o grau de dificuldade da tarefa considerada, e que, em certos casos, talvez seja até possível desenvolver estratégias para que se consiga cumprir essa mesma tarefa quando, por motivo de força maior, dispõe-se de menos recursos. Imaginemos como exemplo um grupo de 3 amigos que se reuniu para realizar uma pequena trilha rumo a uma cachoeira. Em um determinado ponto do passeio, eles se deparam com uma rocha mais íngreme, que exige um pouco mais de aptidão física e experiência em montanhismo. Nesse instante, os 2 primeiros vencem o obstáculo com alguma dificuldade, porém o terceiro não consegue sozinho e acaba recebendo uma mãozinha para transpor a seção. Dali em diante, ele só consegue prosseguir graças a essa ajuda. Tudo bem, afinal foi só uma pequena ajuda, não é mesmo? Ok. Mas e se o trecho remanescente do caminho lhes reservar novos obstáculos de igual ou maior dificuldade? E se a quantidade desses obstáculos for crescendo à medida que eles se cansem? Isso significa que o terceiro amigo terá se tornado altamente dependente de seus colegas e que, caso algum problema lhes impeça de continuar prestando-lhe esse auxílio, a sua segurança se verá seriamente comprometida. No surf, também, às vezes nos vemos tentados a dar uma mãozinha àquele amigo que ainda não sabe surfar, e acabamos nos tornando responsáveis diretos pela sua segurança dentro d'água. Como alternativa, a proposta aqui é estudarmos o ambiente das ondas em todas as suas partes, procurando explorar, identificar, conhecer e aprender a lidar com seus obstáculos, sem a assistência direta de outras pessoas, e assim irmos nos preparando para nos embrenharmos cada vez mais dentro de seus domínios, regulando sempre o grau de segurança da atividade pela amplitude de nossa autonomia no perímetro explorado. E esse contexto, inevitavelmente, nos faz voltar à realidade do surf, até o início dos anos 1970, quando ainda não havia straps. Os surfistas daquela época eram grandes nadadores com muita experiência em atividades de mergulho, natação e salvamento. Durante os seus primeiros anos de existência, o strap recebera o apelido de Cook Cord, corda de prego, nossa tradução, sendo alegado que todo surfista deveria pagar por seus erros nadando. É um artigo de autoria do Ben Marcus, acessado em 25 de janeiro de 2015. O link é www.surfline.com/surf-lichas-history_921. Não se pode negar que o conforto da prancha à mão contribuiu para que os surfistas passassem a arriscar e radicalizar mais suas manobras, porém fez aumentar o crowd, que é a concentração de surfistas disputando as mesmas ondas, porque eliminou os tempos de natação em busca da prancha que todo surfista eventualmente era obrigado a cumprir. E não obstante, permitiu que nadadores mais fracos conseguissem agora sobreviver à prática do esporte. Podemos dizer então que o strap chegou a ser visto como aquela terceira mãozinha que ajudou a incluir muita gente ao surf. Não sou contra o strap, mas acredito que todo surfista deve saber se virar sem ele. Analogamente, precisamos refletir sobre as potenciais consequências de incentivarmos a disseminação do conceito do surf como o simples ato de ficar de pé na prancha numa onda. Isso é só a ponta do iceberg, a cereja do bolo. Precisa ser alcançado por mérito próprio e nunca de maneira dissociada do seu contexto. Capítulo 7. Tempo ao tempo. Por isso, é importante ir à praia se possível todos os dias do ano, faça sol ou faça chuva, com onda ou flat, calor ou frio, com ou sem vento. Todas as manifestações do ambiente precisam ser observadas e experimentadas, vividas, sentidas. Vamos conhecer cada metro quadrado do seu território,
A praia, como uma grande academia natural de ginástica a céu aberto, nos oferece inúmeras situações e composições de seus elementos que nos podem servir como aparelhos de um grande espaço de treinamento especial. Aprendamos com ela a tirar o máximo proveito disso tudo. E lembremos-nos de um outro indispensável aspecto, que assim como o ambiente também precisa ser apreciado, o nosso corpo e suas potencialidades. Precisamos desenvolver nossas qualidades físicas, aprender e refinar um conjunto de habilidades motoras e nos prepararmos psicologicamente para os desafios a que os surfistas se submetem. A familiarização e prática com os objetos que nos auxiliam no mar e nas ondas, óculos e pranchas de natação, pés de pato, bodyboard, pranchinha de surf, pranchão, etc., pode ser gradativamente associada às vivências no mar, mas desde que em caráter coadjuvante, isto é, que não atrapalhe a relação indivíduo-natureza. Esta sim que deve ser sempre o objetivo maior das nossas atividades. Uma ressalva com relação aos objetos auxiliares. Cuidado com o seu uso, não se deixe levar pela falsa sensação de segurança incremental que eles transmitem. Não os veja como potenciais coletes salva-vidas. Tal como no caso do strap, precisamos saber nos virar no mar com ou sem eles. Um pai, vendo seu filho de 6 anos, começando a se soltar na beira da água e dando suas primeiras investidas no banco de areia, reconhece o progresso que estamos obtendo, porém não esconde a sua natural ansiedade e me pergunta quando a criança de fato estará pronta para pegar uma pranchinha e surfar. Respondo-lhe que seu filho anda tão maravilhado com as novidades que vem encontrando na praia nestas últimas semanas que ainda não houve tempo hábil para que ele pudesse voltar à sua curiosidade especificamente para a onda. Ele ainda precisa perceber/descobrir que a onda possui essa capacidade de empurrá-lo de volta até a areia, e daí começar a esboçar os seus primeiros jacarés, para que naturalmente desperte interesse suficiente que lhe justifique dedicar mais tempo do seu momento lúdico a apenas um brinquedo. Quando esse momento chegar, ele começará a ver com outros olhos tanto a pranchinha de natação quanto o bodyboard, que já elencam a atual lista dos brinquedos que usamos em aula. Por enquanto, ele os utiliza de forma puramente lúdica, ainda desconhecendo seu grande potencial deslizador quando associado corretamente a uma onda. Para crianças, precisamos saber respeitar a sua vontade, propor-lhes brincadeiras, jogos, inicialmente aceitando também as suas regras, deixá-las se divertir e o momento fluir, sabendo que o que mais importa são a liberdade e o contato com a natureza, a exploração continuada e a vivência das emoções inerentes. Para jovens e adultos, vamos conhecer muito bem a dinâmica das correntes, os diferentes tipos de onda, a influência que o fundo do mar exerce sobre a forma como as ondas quebram e as turbulências se propagam, e vários outros aspectos fundamentais relacionados à familiarização com o meio, ao estudo físico das ondas e aos aspectos do relevo submarino que influenciam o surf. Vamos aprimorar o nosso condicionamento físico e nossas habilidades de natação, dando preferência à praia como local da maior parte dos treinamentos físicos, e a piscina para a evolução técnica dos 4 estilos e de variantes funcionais visando o trato com as ondas e a zona da arrebentação. Dando tempo, aos poucos as peças desse quebra-cabeça naturalmente começarão a se encaixar. Capítulo 8. Raio-X. Vamos entender melhor a lógica por trás da progressão pedagógica proposta neste livro? A sua abordagem se baseia em metodologia detalhadamente documentada na literatura. É o livro Conscientização Orientada da Prática do Surf, que é o audiolivro anterior a esse. Nosso vídeo número 254 no canal. Almejamos prover o processo de ensino-aprendizagem do surf com uma perspectiva na qual a abordagem em cada unidade de ensino possa ser customizada de acordo com o nível de compreensão individual das restrições ambientais e premissas envolvidas. A referência é New Constraints on the Development of Coordination. Se quiserem, me peçam que eu mando a referência completa por e-mail. Nosso e-mail é riosurfsurvive@gmail.com. Nossa estratégia é direcionar a atenção a cada conteúdo da aprendizagem, permitindo volume e continuidade suficiente para a consolidação das 3 fases de aprendizagem motora: cognitiva, associativa e autônoma.
A referência é Fitz e Posner, Human Performance, 1967. Antes do avanço, há conteúdos seguintes. Assumindo que o surf seja praticado em um ambiente instável, evidências sugerem que o indivíduo deva, antes de especializar o seu treinamento, elevar a sua capacidade de tolerância ambiental, de maneira a poder canalizar sua atenção aos conteúdos de estudo com a menor interferência externa possível. As evidências aí são Parleba, Elementos de Sociologia del Deporte, 1988, e Gentile, Skill Acquisition Action Movement and Neuromotor Processes, 1987. Ao invés de oferecer assistência motora direta durante a exercitação prática, o professor controla a segurança das atividades pela limitação da quantidade e qualidade das variáveis ambientais com as quais os estudantes se defrontam. Em relação à qualidade da instrução verbal, visamos empregar uma combinação específica de estilos de ensino. Referência a Mostyn Ashworth, Teaching Physical Education, 1986. Uma combinação específica de estilos de ensino que induza a reflexão acerca de cada vivência. Nas atividades didáticas principais, os estudantes são encorajados a engajarem-se no estudo de um dado problema, buscando soluções pelos estilos da descoberta orientada e divergente, baseado na solução de problemas. Nesse ponto, o professor passa a orientar o processo mais do que nele interferir, visando a estimulação cognitiva dos estudantes. Instruções verbais são fornecidas ao início e conclusão das atividades, para explicar e analisar, porém não durante. Ao direcionarmos o processo de aprendizagem segundo a domesticação ambiental, nossa principal estratégia de segurança passa a ser aquilo a que nos referimos por efeito alargamento do ninho. Consideramos cada principal componente natural do cenário inicial, começando por aqueles que classificamos por estáticos e pouco dinâmicos: calçada, areia, rochas, bosques, mangue, vento, águas calmas e rasas, os quais decompomos em diversas formas mais simples, de modo a auxiliar no desvelamento dos vários requisitos, gerais e específicos que o surf eventualmente exigirá dos aprendizes. Os estudantes deverão primeiro progredir no estudo de cada componente de forma isolada, com vistas à canalização da sua atenção sobre a estimulação psicomotora, para que composições posteriores de tais componentes possam ser exercitadas às custas de desvios mínimos de atenção e energia do foco do trabalho, que agora já passa a ser o da coordenação dos diversos componentes em jogo. A intimidade ambiental permite ações pedagógicas mais específicas, componentes e situações mais instáveis e dinâmicos, análise e interação com as ondas, natação marítima evoluindo a surf de peito, manuseio, análise, manipulação e interação da prancha de surf, interação estudante-prancha-onda, temas transversais. Mensagem: apesar dos continuados esforços na busca pelo desenvolvimento de melhores abordagens à prática e ao ensino do surf, gostaria de me despedir lembrando que, no caso do mar e das ondas, nós surfistas lidamos com uma das formas mais puras de manifestação da Mãe Natureza. É muito importante respeitá-la, aprendendo a reconhecer o tamanho do próximo passo que podemos dar. Para aqueles ainda com pouca experiência de praia, escolham sempre um ponto da areia perto dos guarda-vidas. Evitem as áreas demarcadas com bandeiras vermelhas e, em caso de dúvida, informem-se com eles e sigam a sua orientação. O convívio com o mar e o costume de frequentar ambientes de natureza ao ar livre são ótimas opções de lazer quando feitos de forma responsável. O contato com a natureza nos faz perceber a sua grandiosidade e o nosso dever de protegê-la. O verdadeiro progresso é aquele que reconhece a necessidade e o espaço do verde. Bom divertimento a todos.